Meus queridos, que bom ver a casa cheia esta noite, o povo de Deus adorando nesse sentimento, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, há vários dias eu venho pensando em tratar com um assunto com os irmãos. Eu pensei que seria semana passada, na semana passada, mas quando eu cheguei aqui no templo, Deus movimentou o meu coração para que eu pudesse falar sobre Abraão. Eu falei sobre Abraão e eu penso que foi uma palavra oportuna para aquele momento. Mas hoje, eu orando ao Senhor e pensei em voltar àquilo que estava proposto no meu coração, e o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui esta noite é uma palavra bastante séria, porque ela trata da possibilidade de pessoas pararem na jornada, de voltarem atrás. O tema que eu disse para os irmãos no domingo que eu ia pregar aqui esta noite, eu preciso que você esteja olhando aqui para mim e me acompanhe, é: saíram, mas não chegaram. Saíram, mas não chegaram. Um grupo que saiu da terra do Egito e não chegou na terra prometida. Algumas coisas eu preciso da paciência de você, porque é um assunto histórico e eu quero levar você para dentro do texto, para depois trazermos uma aplicação humildemente com a ajuda do Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que existem alguns questionamentos. Dentre eles, pode o crente perder a salvação? Não é? Pode um cristão perder a salvação? Se nós buscarmos por algumas correntes teológicas, por exemplo, o arminianismo e o calvinismo vai defender a predestinação, que Deus escolheu uns para serem salvos e outros não serão salvos, não foram escolhidos para serem salvos. A nossa linha teológica, ela não é calvinista, eu não vou entrar em discussão aqui, porque tem mais de 500 anos que eles estão discutindo. Então não é numa terça-feira, com 50 minutos de palavra, que eu vou resolver esse problema. E eu espero encontrar calvinistas e arminianistas no céu. Aqueles que passarem pela cruz certamente chegarão lá. Quem crê nisso? Porque é o único caminho que leva ao céu. Nós somos da linha do arminianismo, né? De Armínio, que crê que há possibilidade, se a pessoa não permanecer fiel, perder a salvação, né? A salvação é eterna para aqueles que permanecem. Há alguém que diz: uma vez salvo, salvo para sempre, baseado naquele versículo que diz que aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Na realidade, lançar fora Jesus nunca lança, mas e se a pessoa resolver pular? Aí já seria uma outra situação, né? Um perigo. Então, qual que seria a linha que eu vou caminhar aqui essa noite? Qual será a linha? É a linha de Mateus 13:13. Aquele que permanecer até o fim será salvo, né? O Mateus 24:12-13, por favor. Mateus 24:12-13 diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E o versículo 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não é Mateus 13:13, é Mateus 24:13. Aquele que permanecer até o fim será salvo, não é? Bom, a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, então eu não posso dizer que tem um grupo que foi escolhido para ser salvo e outro grupo que não vai ser salvo. Por quê? Se a graça de Deus manifestou-se trazendo salvação a todos os homens, a porta do céu está aberta a todos. No livro de Romanos capítulo 3:23 diz que todos pecaram e todos destituídos estão da glória de Deus. Mas olha o que está escrito no versículo 24: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então a porta está aberta para todos. Muito bem, se nós pegarmos Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11, que já está entrando na tela para você ver: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, se há necessidade de ter cuidado, é possível que haja também, né, a oportunidade da pessoa não permanecer. E eu estava orando, estudando, pensando nisso hoje, e me lembrei também do livro dos Salmos 51, do versículo 12 e o 13, o que está escrito no versículo 11 diz assim: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo.
Se Davi estava com medo de perder a presença do Espírito Santo e ser lançado fora, é porque havia uma possibilidade dele não permanecer com a presença do Espírito Santo. Então o que diz no versículo de número 12? Diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Isto é, devolve a alegria da minha salvação, porque eu quero voltar a senti-lo outra vez. É isso que Davi está falando. Amém? Quem está comigo, diga amém. E eu também estava pensando aqui nesse texto que nós lemos, Hebreus capítulo 10, do versículo 35 ao 39, está dizendo que não rejeiteis a vossa confiança, porque tem grande galardão. Olha o que diz o versículo 36: porque necessitais de quê? De paciência, para depois de haveres feito a vontade de Deus, possais o quê? Alcançar a promessa. Olha o 37: porque ainda um poucochinho de tempo que há de vir, virá. Isto é, ele está quase vindo. A palavra poucochinho aí tem um significado assim, vamos dizer, como diz a minha mãe, uma talisquinha. Alguém sabe o que é talisquinha? Só um negocinho fininho. Um poucochinho de tempo que há de vir, virá. Oh, aleluia, glória a Deus. E aí o que está dizendo no versículo 38? Mas o justo viverá da fé. O que o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, reportou ao livro de Abacuque, capítulo de número 2, quando o Senhor disse para Abacuque: olha, Abacuque, escreve aí numa tábua. Quem inventou o outdoor não foram os marqueteiros da nossa geração. Quem inventou o outdoor foi Deus. Falou com Abacuque: faça uma placa grandona de que quem possa passar correndo lê. Se alguém vai passar correndo, lê, porque a placa tinha que ser grande. Então o que está escrito lá que você vai escrever? O justo viverá da fé. Amém? E aí, olha o que está escrito no versículo 38 ainda: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então a possibilidade de alguém recuar, de alguém pular fora. Quem está entendendo o meu raciocínio? Que eu estou mostrando a possibilidade da pessoa parar na jornada. E aí o 39, o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele faz uma afirmação dizendo: nós, porém, mesmo que alguém pule fora, mesmo que alguém saia, mesmo que alguém resolva não continuar caminhando, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas nós somos daqueles que creem e para a conservação da alma, daqueles que chorando levanta a cabeça e vai, daqueles que gemendo diz não paro, daqueles que diz está doendo mas não vou parar. Opa, se eu fosse você adorava. É o caso de Josué, lá em Josué capítulo 24. Vocês tomam a decisão que vocês quiserem. Pode servir o Deus que vocês quiserem, o Deus da além do rio, pode servir. Eu tenho um posicionamento, porém eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, e acabou. Esse é o nosso posicionamento. Então, eu mostro até aqui, e eu queria que você não resistisse ao ouvir a palavra de Deus. Deus está aqui. Abra o coração, porque a alma do homem é igual paraquedas, só funciona se estiver aberto. Se você trancar a alma, a palavra não entra, entendeu? Então abra a alma. Veja bem, então nós precisamos entender que há essa possibilidade. E uma outra coisa que eu lembrei é de Mateus capítulo 7, versículo 22, que diz assim: olha o que está escrito em Mateus capítulo 7, 22. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, olha aí, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Quem que tem possibilidade de fazer isso aí? Quem está no meio do povo de Deus, expulsando demônio, curando enfermo. Olha o que está no versículo 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estava no meio, mas não era. Isso aqui é muito forte. E eu preguei ontem numa cidade longe daqui. Eu fui a Betim ontem, preguei à noite e voltei, cheguei aqui hoje durante o dia. Escute o que eu vou te dizer. Eu preguei lá ontem. Nem tudo que está dando certo tem aprovação de Deus. Eu provo isso na Bíblia. Deus falou com Moisés: toca na rocha. Moisés tocou, saiu água. Lá na frente o Senhor falou: fala a rocha. Ele tocou na rocha, saiu água, sim ou não? Saiu água, mas Deus ficou feliz? A água saiu, mas Deus não aprovou. Ele não entrou na terra prometida por causa disso.
Porque a pessoa familiariza-se com o pecado, continua pregando, fazendo e vai funcionando. Vai funcionando até esbarrar na soberania de Deus. No dia que esbarra na soberania de Deus, Deus fala: até aqui, daqui para frente não. Amém, queridos? Eu disse para vocês que o assunto era sério. Saíram, mas não chegaram. Mas vamos lá. Vamos para o texto bíblico agora, que eu pedi o pastor Alexandre que pedisse o pastor Alcimar para ler. 1 de Coríntios, capítulo de número 10. Olha a seriedade desse texto, meus irmãos. Olha a seriedade. Como Deus não me chamou para pregar só para agradar, mas para... Não. Aqui, irmãos, não é self-serve, não. Self-service. Obrigado, Denise. Self-service. O que é self-service? Você chega e pega o que você quer. Aquele fogãozão de lenha, né? A gente fica doido com aquilo. E pega um outro, mistura maionese com macarrão, mistura feijão com maionese, uns trem que não dá certo, mistura peixe com não sei o que, não é verdade, com feijoada. Olha, imagina peixe com feijoada, aquela confusão e tal. Esse é self-service. Você pega o que você quer. Aqui não, hoje você vai ter que ficar calminha, porque hoje é PF. Hoje aqui é prato feito. E fica tranquilo que não foi feito no gabinete pastoral, não. Foi feito aqui, ó. Eu estava de joelho para vir aqui pregar. Hoje é PF. Primeiro de Coríntios, capítulo 10, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram... Eu quero que você conta para mim a palavra todos, por gentileza. Vamos lá. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, e na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Quantas vezes nós temos a palavra todos, por gentileza? Quantas vezes nós temos a palavra todos? O que o texto está dizendo? Que todos, volta no 1, por favor, Aloí. Todos passaram debaixo da nuvem. Presta atenção que esse todos aqui está referindo-se à nação de Israel. Mas antes de seguir falando aqui, eu queria trazer à sua memória que ao longo da história bíblica do Novo Testamento, a igreja ela vem sendo comparada às vezes como Israel, no sentido espiritual, não é? Você já ouviu falar que Israel saiu do Egito e estava indo para a terra de Canaã? Nós saímos do mundo que tipifica o Egito e estamos indo para Canaã, que é o céu, não é verdade? A gente não canta os hinos, né? Canaã e tal. Só que o Canaã do céu vai ser diferente do Canaã da terra, porque o Canaã da terra tinha gigante, cidade morada, e o céu não vai ter nada disso, entendeu? Então fica tranquilo, não é verdade? Então a saída do Egito, a entrada no deserto e a chegada na terra prometida tipifica essa história da igreja, de sair do mundo, entrar num deserto e ir para a terra prometida, que é o céu, é a nossa esperança, o nosso alvo é o céu. Quem concorda comigo? O nosso alvo aqui é o céu. Muito bem, mas deixa eu situar você na história. Esta nação ficou no Egito aproximadamente 400 ou 420 anos. Depois eu volto aqui, eu não estou perdido não, eu volto aqui. Só para localizar você. Alguém me perguntaria, por que esse povo foi morar no Egito? Israel foi morar no Egito. Esse povo foi morar no Egito porque um dia Deus conversando com Abraão, no livro de Gênesis capítulo 15, versículo 13, é interessante que em Gênesis capítulo 15, o abençoado do Abraão não tinha filho ainda. Ele falou: Senhor, como é que eu vou ter uma nação poderosa? Como é que a minha descendência vai ser como a areia do mar, como o pó da terra, como estrela do céu, se eu não tenho filho, se o meu herdeiro é o Damasceno Eliezer? Aí Deus falou: Abraão, e Deus estava querendo dizer: eu chamo as coisas que não são como se elas já fossem, Abraão. Sai do lado de fora da tenda e conta as estrelas. Lá está o Abraão.
80, 100, 200, 500, 1000. Peraí, Senhor, deixa eu começar de novo. Eu estou imaginando. 1200, 1280, 1520. Não dá para contar não, Senhor. O Senhor falou, assim será a sua descendência. Aleluia. Mas deixa para lá. Como diz o Reginaldo, eu só estou pensando, né? Só estou pensando, o Reginaldo Ribeiro, só estou pensando. Mas vamos lá, escuta só. O Senhor falou, ó, a sua descendência vai ser poderosa. Só que tem um detalhe, Gênesis 15, 13. Olha o que está escrito. Então disse Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Irmãos, 400 anos antes desse povo, antes de Abraão ter filho, Deus já estava falando que a posteridade dele ficaria num cativeiro 400 anos. Porque Deus, tanto ontem como amanhã, para ele é a mesma coisa. Deus é atemporal, Deus não tem limite de tempo. Se eu fosse você, dava até um glória a Deus, porque Deus é atemporal. Um dos atributos de Deus, Deus é atemporal, não é verdade? Não tem tempo. Aí tudo bem. Você conhece a história do Zé, não sabe? Sabe o que Zé que foi para o Egito? O José que foi para o Egito? Quem sabe? Amém? Você sabe que ele foi vendido para o Egito, não é? Quando ele está sendo vendido para o Egito, está tudo dando errado. Olha, uns 400 anos depois, né? Sei lá quantos anos, não me lembro bem. Ele está sendo vendido para o Egito. Não, 400 é depois que ele saiu de lá. Muitos anos depois, o Abraão já tinha morrido, o Jacó já tinha morrido e tal. Daí a pouco, o Abraão já tinha morrido. E aí o que acontece? O Jacó tem 12 filhos. E esse menino dele, o José, ele é o penúltimo filho, porque o último é o Benjamim. Ele é o primeiro de Raquel, ok? O Benjamim, né? O Benjamim está ali do Esa, mas esse é o Benjamim do Jacó, né? Falou, Benjamim? Olha para cá. Ele olhou assim, né? Viu o nome dele? Olha para cá, olha para cá. Quando o José está sendo vendido para o Egito, vou lhe fazer umas perguntas, vê se você concorda comigo. Você fica com dó do José quando ele é julgado numa cova? Fala a verdade quando você lê a história, sim ou não? Fica não, irmão? Fica. Você lembra do José quando ele é julgado numa cova? Você fica com dó dele, sim ou não? Eu fico. Você fica com dó quando amarraram corrente nele e venderam ele para o Egito, sim ou não? Você fica com dó dele quando ele está na casa do faraó e a mulher do Potifar? Fica assim. Você fica com dó quando ele foi para a cadeia 12 anos? Sim. A gente fica, não fica? Mas, irmão, o plano de Deus tem hora que tem uns processos para a gente passar. Quando José está sendo vendido para o Egito, não tem nada dando errado. Era lembrando da promessa do bisavô que Deus tinha feito, dizendo, a tua descendência vai para o Egito. Então quando José é vendido, é a cordinha da promessa que está sendo levada para o Egito. Olha que negócio fenomenal. Não tem nada dando errado. E outra coisa, ele não está sendo vendido para gente estranha, está sendo vendido para os primos ismaelitas. Os ismaelitas eram filhos de Abraão também, com Agar. Ele estava em casa, é parente. A Bíblia é linda, quem crê, diga amém. Então ele está indo para lá. Lá você sabe que ele passou lá. A mulher do Potifar tentou estuprar ele vazou. Ele foi parar na cadeia. Lá na cadeia o padeiro não lembrou dele, lembra? Que maravilha o padeiro não ter lembrado, irmão. E se tivesse lembrado do padeiro, ele ia ser padeiro, o José. Ia lembrar dele, vem para cá então para trabalhar na padaria. O padeiro esqueceu, deixou para o copeiro. Quando lembrou do copeiro, ele revelou o sonho, etc. Deus deu vitória. Tem nada atrasando. Não fica culpando porque o padeiro esqueceu de você, não. Espera chegar a hora do copeiro lembrar. Opa, eu sou voz de Deus aqui. Deus fez o padeiro esquecer. Tudo bem. Ele vai para lá. Um texto na Bíblia diz 72 almas, outro diz 75, mas larga para lá, passou de 70. Se foi 75, talvez tenha contato com o Manassés e o... sei lá, mas é 70 e poucas almas que foram para lá, 72. Ficaram lá no Egito morreu Jacó, no Egito morreu José. Quando José foi morrer, você conhece a história, não conhece? Quem conhece, diga amém. Gênesis capítulo 50, os 2 últimos versículos. É só eu pensar, já está na tela.
E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e vocês vão ser tirados daqui. Por quê? Porque Deus falou com meu bisavô Abraão. E morreu José da idade, mas vê o anterior, que diz assim: e quando eu morrer, vocês não enterram os meus ossos aqui não. Põe eles num caixão, porque quando Deus visitar, os meus ossos vão para lá também. Diga comigo: os ossos de José ficaram num caixão. E eu tenho uma mensagem que eu prego: o caixão que trazia esperança. Por quê? Porque toda vez que um israelita olhava para aquele caixão e falava: Deus vai visitar a terra, o Zé falou. O menininho chegava e falou: pai, que caixão é esse? Por que a gente não põe isso na terra? Fica quieto, menino, você não conhece a história do nosso bisavô Abraão, do Isaac, do Jacó. Deus prometeu de visitar essa terra, fica quieto. Você sabe que dados 400 anos, olha aqui para mim, o José morreu aproximadamente 280 anos depois que José morreu. Tem um tal de Moisés, que viveu 40 anos no Egito, agora está vivendo 40 anos no deserto, cuidando do rebanho do sogro Jetro, ou Reuel, como queira chamar, a mesma coisa. Você sabe que a glória manifestou, a sarça pegou fogo, o Senhor desceu. Na realidade, o Senhor tem 4 verbos ali. O Senhor falou com Moisés: eu ouvi, eu conheci, eu desci. Peraí que eu vou lembrar. Eu vi a aflição do meu povo, eu conheci, eu ouvi e eu desci. Eu vi, ouvi, conheci e desci. 4 verbos. Eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, eu desci e eu agora vou operar um milagre aqui. Aí o Moisés perguntou o nome para Deus: Senhor, como é que o senhor chama? What's your name? Qual é o seu nome? Sabe o que o Senhor falou com ele? My name is... meu nome é Eu Sou o que Sou. Isso do grego foi a parte mais difícil de ser traduzida, porque naquela época não tinha as vogais. O A, E, O. O hebraico não tinha as vogais. Os maçoretas que entraram com as vogais depois, era só as consoantes. Então quando ele disse eu sou o que sou, eram só 4 letras: YHWH. O hebraico nós chamamos de tetragrammaton. YHWH é de onde você tira a palavra Yahvé. A palavra Yahvé é de onde você tira a palavra Jeová. E a palavra Jeová significa autoexistente, aquele que subsiste por si próprio sem depender de ninguém. Então o meu nome é Jeová. E eu desci, Moisés, para tirar vocês daqui. Moisés falou: eu? Você já viu como é que você fala assim? Você está falando comigo? É com você. Eu não posso, mas não é você. Sou eu através de você. Creia, tome posse dessa palavra. Sou eu através de você. Mas eu não posso me empolgar aqui, porque eu queria entrar no deserto com vocês, e a gente não entrou no deserto ainda. Nesse interregno, nesse espaço de tempo que Deus vai tirar a nação até lá, a terra prometida, até entrar no deserto, você sabe que 10 pragas aconteceram. O rio Nilo tornou-se sangue, praga das rãs, praga dos piolhos. Cada praga que Deus mandava era desafiando um deus do Egito. Tinha o deus do sol, não é? Aí Deus falou assim: eu vou mandar então escuridão. E eu estava vendo agora à tarde, irmãos, esse negócio da escuridão aí, me deu até vontade de dar uma risadinha, sabe assim, alegrar dentro de mim. Em Êxodo capítulo 10, versículo de número 21, quem vai abrir a cara para dar uma glória a Deus? Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão o quê? Trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. O que você entende por
trevas que se apalpem? Hein? Não, assim, que vocês vão ficar assim, ó. Agora coloca o 22. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito, por quantos dias? Agora coloca o 23. Não viu um ao outro, presta atenção. Eu podia estar perto do irmão Clério aqui, que eu não conseguia vê-lo. Podia estar perto da Vitória aqui, ó, eu não conseguia vê-lo. Assim, ó, as trevas eram tão grandes. E tem um detalhe, podia acender luz que não brilhava. Meu Deus dos crentes. Podia acender uma luz que não brilhava. Mas eu queria que você desse um glória, um glorinha, um amém. Sabe por quê? Porque eles podiam apalpar assim, ó, que não via um ou outro. Como diz aqui no interior de Minas, pastor Gerson, não viam uns aos outros, não é? Então, não viam uns aos outros. Não via não, irmão. Mas olha o restante do versículo. Mas os filhos de Israel tinham luz na casa deles. Não, pelo amor de Deus, se você não der um glória, eu vou descer aí, não vou fazer nada. Escuta só o que vai acontecer. Está todo mundo apalpando. E na casa dos israelitas, alguém olhava na gretinha, tinha luz. Se eu fosse você, adorava esta noite. O mundo está no maligno, o mundo jaz em trevas, mas na casa do crente há uma luz brilhando. A escuridão da direita, da esquerda, a pornografia por todo lado. Na casa do crente tem um altar erguido, glorificando o nome de Jesus. Olha que negócio tremendo é esse. E aí você sabe que a última praga foi qual? A morte dos primogênitos. Nessa morte dos primogênitos, você sabe que o Senhor mandou Moisés matar um cordeiro de 1 ano, sem mancha, guardar ele dentro de casa. 10 dias depois do 14º dia, tinha que ficar solto dentro de casa. O cordeiro podia andar para a sala, para a cozinha. Cordeiro solto dentro de casa. Não tem um ambiente da casa que ele não entra. Ou será que tem um quartinho lá que o cordeiro não pode andar? O cordeiro tinha que ficar dentro de casa até o 14º dia. No dia que matasse o cordeiro, se a casa fosse pequena, tinha que compartilhar com o vizinho. Fala de comunhão. E tinham que comer 3 coisas desse cordeiro. Tinha que comer a cabeça, tinha que comer a fressura, que é fígado, rins, e os pés. Você sabe que esse cordeiro era um tipo de Cristo. Comer a cabeça por quê? Porque Paulo falou que nós temos a mente de Cristo. Comer a fressura, porque Paulo falou em Filipenses 2, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Comer os pés, porque conformosos os pés daqueles que anunciam boas. Mas larga para lá, deixa para lá. Aleluia. Quem está sentindo ele aí? Aí você sabe que tinha que pegar um sangue, passar no umbral da porta. E na noite que o anjo viesse da morte para matar os primogênitos, na casa que tivesse a marca do sangue, o anjo passava. Deixa eu te falar um negócio. O diabo respeita a casa que tem a marca. Estou vendo muitas mãos levantadas. Oh glória, oh glória, oh glória. Nós temos a marca do sangue em nós. Mas tudo bem. Israel sai do Egito. Agora que vamos ver alguns milagres que Israel experimentou nessa jornada. Eles saem do Egito, e agora eles começam a experimentar
além do que eles haviam experimentado ainda no Egito, eles saem e entram pelo deserto. Eles saem do Egito e quando eles chegam a certa altura da jornada, eles chegam numa região, onde posteriormente foi construído um canal, o canal de Suez, etc. Mas ali era a ponta do Mar Vermelho, a divisão do Egito com a região que era que para cima um pouquinho dava Israel, e eles entrariam naquela região ali no deserto, chamado deserto do Sinai. Quando eles chegam à frente, o que acontece? Nós temos um mar à frente. E o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 10, diz que todos passaram dentro do mar. Agora, antes deles entrarem para dentro do mar, eu queria falar um negócio com vocês muito interessante. É o que está escrito ali no versículo, retorna para mim. Que todos estiveram debaixo da nuvem. Diga comigo, debaixo da nuvem. O que tem esse negócio dessa nuvem? O Senhor falou com Moisés: Moisés, eu vou mandar uma nuvem, e essa nuvem é o seguinte: de dia ela vai cobrir vocês do sol, de noite ela vai virar uma tocha. Dentre os motivos é que no deserto, durante o dia, 40, 45, 50 graus, debaixo da nuvem 20, 22. De noite a temperatura do deserto cai, a coluna de fogo. Mas esta coluna, irmãos, de fogo, presta atenção, esta coluna, essa nuvem de dia, segura aí, essa nuvem de dia, ela não é só cobertura, ela não é só proteção. Olha só aqui para mim, ela não é só proteção do sol durante o dia, ela não é só fogo à noite, ela é também, sabe o que? Direcionamento. Opa, ela é também direcionamento. Oh, aleluia. Sabe o que Moisés falava? Se a nuvem andar, eu ando. Se a nuvem parar, eu paro. Porque a nuvem era direção. Porque em deserto, onde não se tem GPS, onde não se tem Google Maps, precisa ter nuvem para direcionar. Então todos estão debaixo da nuvem, ok? Todos passaram pelo mar. Aí que eu quero que você, porque agora eu tenho 10 minutos para terminar. Já. Todos passam dentro do mar. Agora, sobre o mar, eu queria ressaltar algumas coisas com vocês. Olha só aqui para mim. Você sabe que Moisés reclamou com Deus. Deus falou com ele: por que você está orando? Por que você está falando aqui? Diga ao povo que marche. A Bíblia diz que o Moisés tocou com o cajado no mar e o Senhor usou, nem foi a boca. A Bíblia diz que com as narinas o mar abriu. Mas o que eu queria que você desse um glória a Deus, porque se Deus tivesse só aberto o mar, mas não tivesse secado o fundo do mar, Israel atolaria na lama. Mas a minha Bíblia diz que ele abriu e secou. Pastor, mas lá em Êxodo não está não, mas você pode ver que a nossa irmã Raabe falou, viu? A Raabe, quando estava conversando com os espias, falou: eu sei que o Deus de vocês é Deus em cima no céu, é Deus embaixo na terra, e que ele secou o fundo do mar. E você pode ir no livro de Hebreus também. A Raabe deu uma mensagem maravilhosa, pregou para a gente, para ajudar a gente. Verdade? Tudo bem. Agora olha os milagres que acontecem dentro desse mar. Israel entra, aí o que o povo do Egito resolveu fazer? Entrar atrás. Não é que Deus mandou uns anjos mecânicos e começou a atrapalhar a roda dos carros? Começou a atrapalhar a roda dos carros. Eles atrasaram, mas não é só isso não.
a presença que ia na frente de Israel passou para trás. Na frente, claro, a presença passou para trás para trazer dificuldade. Agora, eu queria que você glorificasse a Deus no seguinte sentido: o mar abriu, Israel passou. Essa é muito forte. Quando eles estão do lado de lá, o que Deus falou com Moisés, lembra? Toca no mar de novo, não é? E o mar fechou. Sabe que hora que o mar fechou? Na hora que o último israelita pisou do lado de lá. Cabeça de pregador aprende e lê e Deus fala. Você sabe que dentro do Mar Vermelho passou gente forte, fadigado, né, pressado, passou gente correndo. Mas tinha mulher, tinha grávidas, tinha idoso. Não é verdade? Tinha muita gente que não conseguia passar correndo muito. Quem passava depressa chegou logo do lado de lá. Mas lá tem uns indo meio assim. Mas deixa eu dar uma palavra para você aqui. Tem crente, irmãos, que ele voa. Tem crente que ele chega e pá, e ele vai mesmo, e ele vai. Mas tem uns que vão assim meio arrastadinho, mas aí a gente dá um empurrãozinho dele, não para não, irmão, vão. Opa, se Deus te pôr do lado de um desse, ajuda. Vamos, irmão, vamos. Sabe por quê? O mar não vai fechar em cima de você. Enquanto tiver um dentro do mar, o mar vai permanecer aberto. Aí o Aloir volta com o texto, porque diz: todos estavam debaixo da nuvem, todos passaram na nuvem do mar. Batismo no sentido de espiritual. Por quê? No deserto, irmãos, tratar de 20 pessoas, tratar de 500 pessoas, tratar de 1000 pessoas é uma coisa, mas tratar de 2,5 milhões de pessoas não é coisa simples não. 2.600.000 pessoas aproximadamente, não é coisa simples não. Quantos litros de água você acha que bebe no deserto uma pessoa? Imagina você tratar, imagina comida para um povo desse. Aleluia. E Deus agora começou a mandar comida. Que jeito que era essa comida? Um negocinho que caía do céu. Quando esse negócio começou a cair do céu, o povo começou a olhar e começou a dizer em hebraico assim: manhu, manhu, manhu. O hebraico: que é isto? Que é isto? Aí era o tal do maná. Diz a Bíblia que tinha sabor de mel. Fazia bolo e etc, e etc. Só que tinha um detalhe: não guarde para amanhã. Coma tudo hoje, porque aqui vocês vão ter que viver assim, dependendo de mim. É maná hoje, é maná amanhã, é maná depois de amanhã. Não, eu vou juntar, porque senão amanhã. Confia no Senhor, porque o Deus que manda maná hoje, manda maná amanhã, manda maná semana que vem, não vai faltar. Aleluia, não vai faltar. Agora, irmãos, eu não ia falar isso agora não, ia falar mais na frente. Eu não sei se os irmãos se lembram, na minha Bíblia diz, procura para mim, Aloy, aqui, eu só não anotei esse versículo, que tinha um vulgo que foi acompanhando o povo de Deus. Você já viu essa palavra na Bíblia? Vulgo. O vulgo que acompanhou o povo de Deus. O que é esse vulgo? A nação de Israel saiu do Egito. Não é que os egípcios também foram juntos? Gostaram de ver os milagres de Deus. Ele falou: você quer saber que nós vamos acompanhar vocês também? Era egípcio, mas resolveu acompanhar o povo de Israel. Aí lembrei, Números 11:4, obrigado. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem vai nos dar carne para comer? Vê o versículo seguinte: lembrando-nos dos peixes que a gente comia no Egito. Lá no Egito a gente comia de graça.
Lá tinha pepino, meu Deus do céu. Lá tinha pepino, lá tinha melão, lá tinha porros, lá tinha cebola. Quem gosta de cebola, diga amém. De cebola, lá tinha alho. Agora olha o versículo de número 6. Mas agora, irmãos, olha que palavra que eles falaram. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há nesse deserto, senão esse tal de maná que cai do céu todo dia. Irmãos, esse povo falou uma coisa gravíssima. Esse maná que caía do céu não era essa coisa, não. Esse maná que caía do céu era a providência de Deus. Esse salário que você ganha não é essa coisa, não. É o maná que Deus está te dando para você sobreviver. Esse pão que está em cima desta mesa não é esta coisa. É o maná que Deus está dando para você comer. Essa roupa que você está vestindo não é essa coisa, não. É o sustento que Deus está te dando. Esta casa que Deus te deu para morar não é essa coisa, não. É a providência do céu. Um monte de gente murmurador. Esse maná aí, não, esse maná é o que Deus está mandando. Essa igrejinha aí, essa igrejinha não é o lugar que Deus estabeleceu para você adorar a Deus. Não sei você, mas eu estou sentindo muita graça de Deus aqui neste lugar. Irmãos, deixa eu falar com você, crente. Você que está acompanhando a igreja 5, 10, 15, 20, 30 anos, não sente sabor nas coisas de Deus. Tu saiu do Egito, mas o Egito não saiu de você. Eu vou falar uma coisa muito séria aqui esta noite. Tirar Israel do Egito, Deus não teve dificuldade. A dificuldade foi tirar o Egito de Israel. A dificuldade foi mudar o caráter. A dificuldade foi mudar aqui. Gente que toma ceia, vive na igreja e tal, mas o caráter não mudou. É maldizente, reclamão, fala mal dos outros, não adora a Deus, não sente nada, só reclama. Você encontra com ele, ele é um poço de reclamação. Passou o dia inteiro, almoçou, jantou, comeu, de tarde ainda está reclamando. É o maná de cada dia que Deus está mandando, meu filho. Aleluia. Se quiser dar glória, bem. Se não quiser, o prato está feito. Agora eu vou dizer para você uma coisa para a gente concluir, que não vai dar mesmo a gente concluir. Bastante gente acompanhando aí, né, Marquinhos? No YouTube. No YouTube tem uns 180 acompanhando, no Facebook não sei quanto. Tem gente que levando maná para todo lado. Maná ou vara, né? Ser crente é bom demais, irmão. Deus está comendo a gente com vara de goiaba, a gente está apanhando e falando, aleluia, Jesus, fala mais. Não é assim? Deixa eu falar um negócio com você. Tem muita gente andando com o povo de Deus, mas não sente mais o sabor do maná. Sabe o que é o sabor do maná? É a alegria do Espírito de Deus quando você recebe a palavra, quando você adora. O culto de domingo foi bom, mas foi domingo. E ontem foi legal, mas foi ontem. O culto é hoje, é o maná de hoje. Aí eu vou falar para vocês aí que são pregadores, estão querendo pregar, tem um monte de gente aqui, tem um monte de pregador. Viu, Neide? Ó, pega essa aí, tá? Você que é pregadora. Os meninos do CTM, ó. Você está no culto lá longe, eu vou falar um lugar longe, mas longe que tem meia dúzia só de pessoas. Aí Deus te dá uma palavra, mas pensa numa palavra que revelou. Aí você pega, anota e fala assim, meu Deus do céu, mas que mensagem. Aí vamos ouvir irmão falando de tal, aí você abre e lê num outro texto e tal, dá uma palavrinha, porque tem só meia dúzia. Você fala, isso aqui eu vou guardar para domingo na sede. Aí Deus olha assim e fala,
Mas não. Quando chega domingo, o pastor não te vê, o dirigente não te vê, daqui 15 dias não te vê, daqui 2 meses te dá a oportunidade. Aí você pega o papilim, que já quase sumiu, prega aquele negócio ruim, irmão, parece comer farinha sem saliva, mas ruim. Aí você fala, mas meu Deus, o Senhor me deu essa palavra tão maravilhosa. Meu filho, eu te dei para aquela meia dúzia, aquele dia, era o maná daquele dia. Tu deveria ter deixado o maná lá, que hoje teria outro maná fresquinho para você. Prega o que Deus te der, porque todo dia tem maná. Todo dia tem maná. Aí, eu vou caminhar aqui para concluir. Eu já falei umas 4 vezes que vou concluir, mas não acredito em pregador que fala de que vai parar. É enrolação. É assim. Você me perguntaria, mas por que eles enjoaram e estavam com saudade do Egito? De cebola, pepino, peixe. Essa frase não é de ninguém não, essa é de autoria minha. Só sente o sabor do maná quem tem verdadeiramente o sangue de Abraão, de Isaac correndo na veia e de Jacó. Só sente o sabor do céu quem está em conexão com a glória, quem está esperando o arrebatamento. O resto vem, mas não tem sabor. É a mesma coisa de comer chuchu. Chuchu tem 3 vitaminas: A, B e C: água, bagaço e casca. Não é verdade? Não sente nada, mas entra no culto, Deus derrama aqui. Ele olha e fala assim: não estou entendendo nada, não sei o que ele está sentindo, não sei o que é ter. Eu sei o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo o sabor do maná aqui. Pastor, estou começando a sentir meio apertado, que eu não estou sentindo nada não. Então você dá um jeito de sentir, porque senão morre no deserto. Deus mandou maná, Deus mandou coluna de fogo, Deus abriu o mar vermelho. Teve uma hora que eles pediram carne, aí Deus mandou cordonizes no deserto. Tem um outro detalhe, irmãos, eu não sei se você vai dar um glorinha para Deus. É Deuteronômio capítulo 8, versículo 4, está escrito assim, Deuteronômio 8:4: nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. A roupa não ficava velha não, filho. E o pé não inchava. Ah, meu Deus, andei o dia inteiro, meu pé está inchado. No deserto não inchava, está escrito ali, não sou eu que estou falando. E no livro de Deuteronômio ainda, capítulo 29:5, está escrito assim, ó: e 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem envelheceu o teu sapato no seu pé. Irmão, o sapato não ficava velho, nem a roupa ficava velha. Quando alguém diz que Deus não é gente, você pode acreditar, Deus é Deus. Vitória sobre os amalequitas, o Moisés com a mão lá em cima, o Josué vencendo, Monte Sinai pegando fogo, tudo é milagre. A lei, a terra abriu a boca para engolir os rebeldes, Datã, Coré e Abirão. Só que você tem que prestar atenção que os filhos de Coré não morreram. Não é porque o pai e a mãe, e tem gente tudo enrolado para lá, que você tem que cair no buraco, não. Números 16 diz que a terra abriu e engoliu a família, engoliu Coré com aqueles que estavam perto. Mas no livro de Números 26:10 diz que os filhos de Coré não morreram. Aí você abre a Bíblia no Salmo 42, está escrito assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. De quem? Filho de Coré. 12 salmos dos filhos de Coré. Aí você abre a Bíblia no Salmo 46, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Isto é, ainda que a terra abra a boca para engolir os rebeldes, Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu não, eu estou fora. Amém? A terra abriu para engolir os rebeldes. A serpente de bronze, eles desobedeceram, Deus mandou serpente. E aí depois eles clamaram ao Senhor, o Senhor mandou Moisés construir uma serpente de bronze, e se a pessoa fosse picada pela serpente, olhava para a serpente de bronze, era curado. Por isso que João disse em João 3, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. No deserto quem olhava para a serpente era curado. Hoje quem olha para aquele que foi levantado na cruz. Mas aí, irmãos, aí o que acontece?
todos passaram debaixo da nuvem. Eu vou concluir, mas esse aqui eu queria que você guardasse, hein? Olha aqui para o pastor. Não tem nada que vai te atrapalhar agora, segura aí. Tempo de casa não garante chegada. Tempo de casa não garante chegada. Repito a frase que já falei, não sei se chega uma dezena. Morar na garagem não me transforma num carro. Frequentar a igreja não me transforma num salvo. Aqui eu preciso de ter relacionamento com Deus. Experimentaram tudo aquilo. Agora o Aloir vai colocar para mim 1 de Coríntios 10, versículo 5, porque no 5 está escrito assim, ó: mas Deus não se agradou da maioria deles. Isto é, todos experimentaram o sobrenatural, mas Deus não agradou da maioria deles. Pastor, você estaria me perguntando, o que esse povo fez? Está aí na sequência, a partir do versículo de número 6, está aí. E eu vou resumir para você: idolatria, murmuração. Irmãos, eu nunca vi ninguém ser excluído porque murmurou. Mas você sabia que o pecado da murmuração é um pecado gravíssimo? E eu estava olhando hoje sobre o significado, eu busquei, perguntei ao Google, o dicionário me respondeu que murmuração é o mesmo que reclamação. E tem um detalhe: dizer em voz baixa, segredar. Você já viu como é que o murmurador é? Pastor Simar, eu estou contando isso aqui para o irmão, mas não é fazendo fofoca não, é para a gente orar. Não tem nada de oração, irmão. Falando em voz, eu estou contando, irmão, ó, eu estou mandando isso aqui no WhatsApp para você, essa tragédia, mas não passa não, hein? Irmão, murmurador não entra no céu. Murmurador fala mal de igreja, fala mal de pastor, fala mal de irmão, fala mal de todo mundo, fala mal até de Deus. Falaram mal aqui. E vou dizer um negócio para você. Eu falei que hoje era PF, né? Prato feito. Você sabe que Miriam e Arão falaram mal de Moisés, sim ou não? Vou lhe fazer uma pergunta e a resposta é não. Quando Miriam e Arão falaram mal de Moisés, o Moisés escutou? Moisés não escutou, mas o texto de Números capítulo 11 diz: e o Senhor ouviu. Então, se alguém murmura, pode murmurar baixinho, mas o Senhor ouve. Pastor, está na Bíblia? Vou te mostrar agora se está na Bíblia. Igual que menininho, cheguei. Números 11. Vamos lá. Está na Bíblia. Ó, Números 11, versículo de número 2. Números 11, 12. E disseram, porventura falou... capítulo 12, perdão, Aloia. Capítulo 12, versículo de número 2. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Desculpa aqui, que eu esbarrei aqui. Não falou também por nós? E o que o resto do versículo diz? Quem que ouviu? Deus não fala só para Moisés não, meu filho. Não, esse negócio aqui não é só o nosso irmão aí que fica dizendo que Deus fala com ele. Não, aqui Deus fala com um monte de gente. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu. Aí o Senhor chamou os três para conversar no privado. Moisés, come here. Arão, Miriam, tudo bem? Tudo jóia. Eu escutei que você estava falando um negócio aí do meu... Chamou os três, diga comigo 3. Aí pegou Moisés, levou ele para o canto e falou, Moisés, chega para lá que eu vou conversar só com os dois. Está na Bíblia isso ou não está? Fica no canto aí, porque você não escutou nada, mas eu escutei. Então deixa eu conversar com os meninos aqui. Sai para lá. Ô Arão, Miriam, eu estava escutando vocês falar um negócio aí do meu servo Moisés. Eu queria que vocês procurassem aqui em Israel. Se tem alguém aí, você pode achar alguém que eu falo em sonho, numa visão, ou me manifesto aí com eles.
Mas procura aí para ver se tem um que eu falo igual eu converso aqui com Moisés. Isso quer dizer, não mexe com ele não, porque vai ser ruim para vocês. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem amigos íntimos. Tem gente que é assim, ó, não mexe não que complica. Por causa disto, esse povo, morreram quantos, pastor? Vou te falar quantos. Números capítulo de número 1, versículo de número 45. Deixa a gente ver se é isso. Números 1, 45, aí já estamos terminando, porque você já até cansou de dar glória, de tanta glória que você deu. Eu já estou até com fome. O que está escrito? Deixa eu ver se é um. Deixa eu só achar o versículo aqui. Números 1, 46. Aloí, vai lá. Todos os contados foram quantos? Quantas pessoas morreram, irmão? 603.550 pessoas morreram no deserto. Saíram, mas não chegaram. Passaram na nuvem? Sim. Beberam da rocha? Sim. Passaram no Mar Vermelho? Sim. Comeram maná? Sim. Conclusão: levanta a cabeça, olhe para o alvo que é o céu, mas não se envolva com nada desta terra. Abra mão daquilo que para você é importante. Ah, mas eu gostaria desse tipo de coisa, porque isso me dá prazer. Não, a Bíblia diz que o nosso prazer está na lei do Senhor, e na sua lei a gente medita de dia e de noite. Você tem fé para ficar de pé comigo, adorando a Deus, depois de 1 hora de palavra? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu queria numa próxima oportunidade, não sei quando, a gente trazer a parte 2 desse estudo aqui, porque eu tenho algo aqui para dizer para os irmãos bastante interessante, que é quando eles falaram para mim uma das coisas mais sérias. Olha para mim aqui. Falaram para mim uma das coisas mais sérias em relação a Deus. Quando Moisés mandou os 12 espias, quem vai ficar de pé comigo para ouvir isso aqui? Quando Moisés mandou os 12 espias, eles voltaram. E eles falaram uma coisa, pastor Simão, o senhor que é um profundo conhecedor da palavra, e quando a gente lê esse versículo, a gente não, parece que não pensa muita coisa não. Números capítulo 13, versículo 31, eles disseram assim: porém os homens que com eles subiram, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Sabe o que eles estavam dizendo? Deus tirou a gente de lá, colocou a gente nesse deserto, e não foi leal. Não avisou que tinha cidade murada, não avisou que tinha gigante, não avisou que tinha problema para enfrentar. Deus não foi leal. A gente vai morrer no deserto. Mas de repente, 2 homens levantam a voz e dizem assim: não, gente. Não, gente. Se nós formos fiéis ao Senhor, aquele povo vai ser o nosso pão, eles vão tratar de nós. E eu vou falar uma coisa: se você se alegrar, você diga amém. Deus sempre vai guardar um remanescente. Deus sempre vai preservar alguém que no meio do desânimo, quando alguém disser Deus não foi leal, não contou tudo, e eu tenho como voz de Deus a responsabilidade de te dizer: Deus não precisa contar tudo, porque o que vale não é o que Ele vai contar, o que vale é a promessa que Ele fez. Por isso que eu pedi ao Ayler para a gente cantar no início do nosso culto:
és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Você pode levantar sua mão comigo? Te louvar pela tua palavra. Eu estou pregando há 1 hora a tua palavra, Senhor. Nós não queremos ficar pelo deserto, Senhor. Nós não queremos morrer no deserto, nós queremos pisar nas mansões celestiais. Fortaleça os nossos passos. Ajude-nos a firmarmos as nossas estacas, e juntos nós vamos entrar na terra prometida que é o céu. Eu oro e te agradeço pela tua palavra. Diga para 1 ou 2 pessoas que estão ao seu lado: eu quero te encontrar lá no céu. Aleluia. Aleluia. Assenta adorando. Assenta adorando. Nós queremos abençoar a vida dos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Deus abençoe os que estão perto, os que estão longe, e guarde a vida de cada um.